para quem ainda não me conhece, eu sou Valéria Gelli e nesse curso eu vou ensinar vocês a como confeccionar o nosso bonequinho Vitor e a sua irmãzinha, que é a nossa bonequinha Vivi, que é uma adaptação do mesmo molde do nosso bonequinho Vitor. Nesse curso a gente vai aprender como confeccionar os bonecos e a como fazer as roupinhas que vocês estão vendo aqui, colocação do cabelo, dos olhinhos, tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão aprender nesse curso, tá bom? Se você estiver assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, já ativa o sininho, já se inscreve para você não perder nenhuma notificação quando a gente postar alguma novidade por aqui, tá bom? Quem precisar de algum material para confecção do boneco Vitor, da boneca Vivi, a gente tem até os kits já prontinho, montado, com todo o material para confecção dos bonequinhos, ou então você pode comprar o material avulso, é só você acessar o nosso site, www.ateliervaleriagelli.com.br. E para não ficar apenas nas minhas palavras, antes da gente iniciar o nosso curso, eu gostaria de deixar para você uma palavra de motivação para sua vida. Essa palavra de motivação que eu quero deixar para você, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 em diante. Ela vai dizer assim, ó: E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Somente até aqui, o versículo 6, nessa passagem, é uma passagem onde os amalequitas, eles invadem ali a cidade, né? E quando Davi e os seus homens chegam, suas mulheres haviam sido levados, os seus filhos e filhas, gado, tudo quanto eles tinham, né? Todo o despojo tinha sido levado. E aí, Davi, ele muito se entristeceu. A Bíblia vai dizer que eles não tinham mais forças, eles choraram tanto que estava sem força. Davi, ele estava ali temeroso, ele estava com medo. Por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Então, Davi, a Bíblia vai dizer assim, ó: Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que Davi fez? Davi, ele consultou a Deus. Ele falou assim, ele falou para Deus assim, aqui vai estar escrito aqui, no versículo 8 vai estar escrito assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E conforme a gente vai lendo aqui a passagem, a gente vai vendo que Davi, ele perseguiu, né, aqueles amalequitas que haviam levado tudo quanto eles tinham. E a Bíblia vai dizer também que Deus lhe deu a vitória, ele conseguiu trazer tanto as mulheres como os filhos e filhas, tudo aquilo, todo o despojo, todo o gado, tudo aquilo que havia sido roubado, ele conseguiu trazer novamente. E o que eu quero deixar para você com tudo isso que eu falei, com tudo isso que eu li, é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, né, num momento de dificuldade, quando a gente não vê mais ânimo, a gente não tem mais ânimo, a gente não vê mais saída, não vê mais solução, aquele momento em que a gente tá ali com o coração apertado, esse é o momento que, assim como Davi, nós possamos nos fortalecer no Senhor, o nosso Deus. Nós devemos consultar a Deus assim como ele fez, né? Pedindo uma direção. Senhor, o que é que eu devo fazer? Por onde eu devo ir? Senhor, se eu for por aqui, será que vai dar certo? Se eu for por ali, será que vai dar certo?
E Deus, ele responde de alguma forma, seja através da palavra, seja quando nós oramos, muitas vezes através de uma outra pessoa, de alguma forma, quando nós buscamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração, ele responde e assim nós conseguimos tomar a melhor decisão possível. E que assim como Davi fez, que nós também possamos fazer, que é o que? Agir, porque Davi ele não apenas consultou a Deus, mas ele também agiu, teve uma ação da parte de Davi, né? Logo depois que ele foi à guerra, ele foi lá em busca daquilo que era dele, daquilo que havia sido tomado, daquilo que havia sido tirado. E Deus deu a vitória, que na sua vida não seja diferente, que se tem algo na sua vida que foi arrancado, que foi tirado, que Deus possa de alguma forma lhe retribuir, lhe restituir aquilo que foi roubado, que você possa ir atrás, que você possa lutar por aquilo que você almeja, por aquilo que lhe foi tirado. E Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Vamos iniciar a montagem da cabeça do nosso boneco Vitor. Aqui nós vamos trabalhar com cotton. Tô utilizando cotton 8% na cor salmão, tá? Primeiro a gente vai posicionar o cotton frente com frente. Aqui no avesso nós vamos riscar um molde da cabecinha com a caneta apagável, tá? A caneta que apaga com calor. Leva para a máquina e vai costurar em cima do risco. Depois depois de costurada, a gente vai cortar em volta, deixando uma margem de corte e fazer uma pequena abertura atrás pra gente tá virando, tá? Aqui no molde do pescoço, nós vamos colocar o feltro pro pescoço ficar bem durinho. Aí eu coloquei cotton frente com frente, uma camada de feltro por cima e outra por baixo, como se fosse um sanduíche. Risca o molde, leva para a máquina, costura em cima do risco e deixa a aberturazinha aqui embaixo. Aqui nós temos o molde da orelha, vamos riscar 2 vezes, leva para a máquina, costura em cima do risco. Depois a gente vai fazer um cortezinho para virar também. Lembra sempre de espelhar a orelhinha, tá? Aqui nós temos o nariz a gente só vai cortar uma vez, riscou e corta em cima do risco, só uma vez. A gente vai alinhavar aqui em volta, vai colocar um pouquinho de enchimento, vai fazer como se fosse um fuxico, com um pouquinho de enchimento no meio. Depois que a gente já virou a cabecinha, aqui por esse buraquinho a gente vai estar enchendo, tá? Vou utilizar aqui a fibra siliconada. Essa fibra que eu tô usando, ela é bem macia, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, tá? A gente vem, vai puxando assim pros ladinhos, pra tirar todo esse enrugado que fica na volta, tá? Aqui na parte de trás, ó, a gente vai fechar com a linha, tá? Ó, a gente vem e vai fechar esse buraquinho que ficou aqui atrás. Depois, então, de fechar aqui atrás, aqui na frente, eu vou pegar uma linha preta, linha de costura mesmo, coloquei ela dupla, e vou colocar, ó, bem no meio da cabeça, vou amarrar aqui atrás, tá? Uma vez, 2 vezes. Vou cortar um pouco esse excesso que ficou aqui, ó, certinho. Aí, a gente ajusta aqui, mais ou menos no meio da nossa cabeça, tá? Vou pegar aqui outra linha e vou colocar na vertical. E vou amarrar atrás também. Vou amarrar no meio, tá? A gente vai cruzar essa linha. Vou amarrar aqui. Não precisa apertar muito forte, tá? Ó, vai ficar assim. Essa linha, uma na vertical e outra linha na horizontal, tá? Sempre procurando marcar o meio da nossa cabeça. Aí, a gente ajusta a linha na horizontal e a linha na vertical. Se vocês quiserem, pode medir as laterais, tá? Pra ver se tá
na mesma medida. Agora, nós vamos fazer a marcação dos olhinhos. Eu vou utilizar aqui, ó, esses olhos resinados. Esses olhos resinados, modelo do boneco Vitor, vocês vão encontrar lá no nosso site, tá? São os olhos resinados Vitor. Esse é o nome que tá no site, tá? Aí, ele tem 3 cores, que é o verde, o marrom e o azul. Esse modelo vocês só vão encontrar lá no nosso site, tá? Que é o modelo exclusivo aqui do ateliê. E aí, a gente vai marcar a área onde a gente vai colocar esses olhinhos. Eu vou utilizar uma caneta mágica pra gente estar riscando em volta dos olhinhos. Então, a gente posiciona um olhinho para cada lado dessa linha do meio. Procura ver se tá a mesma distância, tá? Da linha central até o início do olho. E aí, a parte de cima do olho vai pegar aqui, ó, nessa linha horizontal, tá? Vou segurar aqui, segura bem. Ver se o olhinho tá retinho, na posição correta. Fiz aqui o primeiro olho. Depois que eu risquei o primeiro, eu vou medir a distância dessa linha aqui do meio até o início do olho para me fazer a mesma medida do outro lado, tá? Ó. Tá dando aqui mais ou menos 1 centímetro. Então, ó, vou marcar aqui também. Essa medida, às vezes, pode variar, tá? De 8 a 1, mais ou menos, ó. Aí, eu venho aqui, posiciono esse olho, e aí, eu risco em volta. Aí, ficou assim, ó, um olhinho para cada lado. Depois de fazer aqui o desenho dos 2 olhos, a gente vai vincar em volta desse risco que a gente fez, tá? Pro lado de dentro do risco. Vou pegar aqui a linha e a agulha. Tô utilizando aqui linha comum, 100% poliéster, dupla, tá? Pra linha não estourar. E aí, a gente vai entrar aqui por trás, ó. Vou puxar aqui essa linha da horizontal. E aí, vou entrar aqui por trás, ó. Vou começar aqui pelo cantinho, pro lado de dentro, tá? Desse risco que a gente fez. Porque se a gente fizer em cima do risco ou fora do risco, na hora que a gente encaixar o olhinho, vai ficar aparecendo na volta a linha. Então, a gente vai fazer aqui, ó, pro lado de dentro, tá? Vou puxar. Vou vir pra trás. Aqui na parte de trás, eu fiz um arremate bem grosso, então, dificilmente ele vai entrar. Mas, o que a gente poderia ter feito é arrematado no tecido também, antes de começar a vincar, tá? Também é uma opção pro arremate não ficar entrando. Aí, a gente vai vindo aqui, ó, pelo lado de dentro. E vem fazendo todo esse contorno vincando, tá? Pode puxar, porque depois acaba afrouxando um pouco, tá? Segura aqui no meio, ó. Um segredo também é a gente segurar a cabecinha assim, ó. Pega aqui no meio e aperta, tá? Pra cabecinha não ficar torta. Vinquei, então, todo lado aqui de dentro. Aí, aqui na parte de trás, eu vou vir e vou arrematar, tá? Arremata mais de uma vez. E aí, entra com a linha e corta, tá? Aí, aqui no outro lado, ó, a gente vai fazer a mesma coisa.
Aperta aqui e vem vincando pelo lado de dentro dessa marcação. Vinquei, então, os dois lados. Agora, eu vou pegar os meus olhinhos e vou colar aqui nesta área, tá? Como é menininho, geralmente o menininho não tem o costume de colocar os cílios. Mas aí, quando é menininha, a gente cola os cílios aqui na parte de cima, tá? Aqui, como vou fazer o bonequinho Vitor, eu não vou colocar os cílios. Vou pegar a cola de silicone fria. Vou passar aqui, ó, na base dos meus olhos. Se quiser, pode passar um pouquinho aqui. Toma cuidado para não derrubar a cola no tecido, tá? Pressionar aqui um pouquinho. Essa cola de silicone frio, eu acho ela excelente pra gente tá colando os olhos resinados. Aqui eu vim na base também, vou fazer a mesma coisa. Depois a gente coloca aqui e aperta e aguarda um pouquinho a secagem, ó. Vou pressionar. Presta bem atenção para ver se os dois olhos estão posicionados da mesma forma, tá? Esses dois estão bem retinho. Aí, eu vou pressionar aqui mais uma vez. Certinho? Conforme for secando, vocês vão sempre, ó, pressionando um pouquinho para os nossos olhos ficarem bem colados, tá? Depois da colocação dos olhinhos, a gente vai estar fazendo o narizinho. Para fazer o narizinho, ó, eu já cortei aqui o molde do nariz que vai na apostila. Vou pegar uma agulha, o segredo também tá na agulha, tá? A agulha que eu tô utilizando é o tamanho 8. Ela não é tão grossa, ela é um pouquinho mais fina, mas não tão fina, tá? Ela é tamanho 8. Ela é excelente pra gente costurar o nariz. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai alinhavar toda a volta como se a gente estivesse fazendo um fuxico. Ó, venho aqui e vou alinhavando até completar toda a volta. Alinhavei toda a volta, ó, vou dar uma puxadinha. E aqui no meio, ó, eu vou pegar um pouquinho de enchimento. Vou enrolar esse enchimento, tira um pouquinho. E a gente vai colocar aqui dentro, ó. Vou apertar aqui. E vou puxando, tá? A gente vai ajustando e vai puxando. Depois que o nariz estiver cheinho, ó, a gente vai puxar e arrematar. Aqui eu já arrematei, e aí a gente não corta a linha ainda, que a gente já aproveita essa linha para costurar o nariz aqui. O narizinho do boneco Vitor, ó, ele é mais achatadinho, ele é gordinho. Aí, a gente dá uma achatadinha assim, ó, com o dedo. E ele é mais oval para as laterais, tá vendo, ó? Vou pegar aqui um alfinete, vou colocar aqui no meio do nariz. E aí, a gente vai posicionar logo abaixo da linha dos olhos, a gente já posiciona o nariz, tá? Ó, posiciona. Procura centralizar esse nariz. Vou segurar aqui, cuidado para não furar o dedo, tá? E aí, a gente vai costurar toda a volta. Segura aqui. Dá o primeiro pontinho, a gente vai fechar com os pontinhos invisíveis. Dá aqui o primeiro pontinho. Aí, a gente vai fazendo, ó, um pontinho no nariz, um pontinho aqui no rostinho. Um pontinho no nariz, um pontinho aqui no rostinho, tá? Certinho. Vou tirar aqui o alfinete. E aí, a gente vai, continua costurando toda a volta, ó. Um pontinho aqui no nariz. Sempre procura fazer uns pontinhos pequenos,
que o acabamento ele vai ficar muito melhor quando a gente faz os pontinhos pequenos. Outra coisa bem importante, assim, de vocês observarem, é o sentido do fio do tecido. O sentido do fio aqui, ó, na hora que a gente faz o narizinho, ele tem que estar no mesmo sentido do fio da cabecinha, ó, que é pra baixo, tá? Então, procura sempre observar, ó. Vou colocar aqui bem perto, que eu acho que dá pra ver. Tá vendo, ó? Pra baixo, desce sempre na mesma posição daqui da cabecinha, tá bom? Vou continuar costurando aqui. Ó, um pontinho no nariz, um pontinho no rostinho. E aí, a gente faz até completar toda essa volta. Quando a gente chegar aqui no final, a gente dá um pequeno arrematezinho, bem pequenininho, que eu já até arrematei já. E aí, a gente entra com a agulha, ó, vou sair aqui na parte de trás. E aí, corta essa linha aqui, tá? Certinho? Aqui na parte de trás, ó, vocês vejam que eu fiz um cortezinho bem pequenininho aqui, porque eu percebi que um lado ficou com um pouquinho menos de enchimento. Então, se isso acontecer com vocês podem dar um cortezinho na parte de trás e acrescentar um pouquinho mais de enchimento aonde vocês acharem que ficou diferente, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a nossa boquinha. Eu vou fazer aqui a minha boquinha. Logo abaixo aqui do nariz, ó, vou colocar mais ou menos um dedo aqui, tá? Eu vou desenhar a minha boquinha bem pequenininha, tá? Ó, vou fazer ela bem pequenininha. Vou entrar aqui sempre descendo a parte de cima pra baixo, ó, com a agulha assim nessa posição, tá? Que é pra poder ficar bem puxadinho. Aqui, ó, como a boquinha a gente acaba puxando muito, eu vou dar um arremate antes de começar, tá? A linha comum mesmo, dupla. E aí, eu faço um arremate aqui atrás, antes de tá puxando a boquinha, tá? Aí, eu vou descer aqui de cima, ó, pra lateral. Entra aqui no cantinho. E aí, eu vou subir no outro cantinho, pra cima também, tá? Sempre puxando pra cima. Vem aqui. Na hora de puxar, a gente sempre segura aqui com o dedo, ó. Pra não repuxar um lado mais que o outro, ó. Aí, eu aperto de um ladinho e puxo, aperto do outro, tá? Vou vir aqui atrás e vou arrematar, ó. Coloco o dedo aqui assim, pra não embramar a linha. Terceira vez, pra garantir que não vai soltar, tá? Entro aqui com a linha e corto. Prontinho? Aí, vai ficar assim a boquinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de trás da nossa cabeça. Para fazer a parte de trás da cabecinha, ó, vou pegar aqui o cotton, vou desenhar aqui no avesso, posiciona a cabecinha e a gente vem riscando, ó, a volta dessa cabeça, tá? Feito isso, ó, vou recortar em cima do risco, tá? Pegar aqui a tesoura, ó. Antes de costurar aqui na parte de trás, ó, eu vou pegar o meu pescoço. Aqui eu já costurei, já recortei, deixando essa margem aqui da costura. A gente vai virar esse pescocinho, tá? E aí, a gente vai encher bem esse pescocinho aqui, tá? Vou colocar aqui o enchimento. A gente vai deixar esse pescoço bem cheinho. Como a gente colocou o feltro, o pescoço ele vai ficar durinho. E aí, não vai ficar aquele pescoço mole no nosso bonequinho. Depois que a gente encher, ficar bem durinho, a gente vai fechar toda essa parte aqui com alinhavo, tá? Depois de encher o pescoço, a gente vem com agulha e linha e alinhava toda a volta do pescoço. Quando a gente terminar aqui, ó, toda a volta, ó, a gente puxa, dá um arremate e não corta a linha, tá? Ó, segura aqui, dei o arremate.
Aí, a gente cruza, ó, várias vezes essa linha pra ficar aqui bem firme, tá? Depois de cruzar, a gente arremata novamente. Aqui. E a gente vai arrematar novamente. Vamos posicionar essa parte aqui que a gente cortou na parte de trás da cabecinha. Eu vou puxar, ó, para as laterais até a costura, ó. Aqui. Para outra lateral. No topo da cabeça, né? A gente vai puxar. E aqui na parte de baixo. Ó, prende toda a volta. Aqui na parte de baixo, a gente vai deixar uma pequena abertura, que é onde a gente vai encaixar o pescoço, ó. Vou abrir aqui, pra mim posicionar e marcar aonde que eu tenho que deixar, começar, aliás, a minha costura, ó. Vou vir com uma caneta. E aí, eu marco aqui, ó. Veja se tem a mesma distância para os dois lados, né? Se tá igual. E aí, eu vou começar a minha costura, deixando essa abertura aqui pro pescoço, tá? Vou colocar meu alfinete aqui novamente. Vou pegar minha agulha com linha. A agulha pode ser agulha pequena mesmo, não precisa ser agulha grande. E a linha comum, só que dupla, tá? Pra não estourar depois. Eu vou começar, ó, pela primeira marcação. Puxar aqui mais um pouquinho. Vou colocar o alfinete aqui. Entra aqui pelo tecido que tá solto atrás, pra esconder o arremate. E aí, a gente vem e puxa ele aqui pra frente. Vou dar aqui um arrematezinho, bem pequenininho. E agora, eu começo alinhavando toda a volta. Vou tirar aqui o primeiro alfinete, né? E agora, a gente vai estar alinhavando. Quando chegar aqui na outra marcação, ó, a gente vai arrematar. Bem pequenininho também, tá? Mais uma vez. Coloca sempre o dedo assim, ó, quando chegar no final, pra não embramar, tá? Vou entrar aqui com a linha. Puxou. E aí, eu corto, tá? Prontinho. Aqui, agora, ó, vou encher antes de colocar o pescocinho, mas enche deixando sempre um espaço aqui na parte do meio pro encaixe. Depois, então, que a gente encheu aqui atrás, ó, deixei espaço no meio. Vou pegar o meu pescocinho e vou encaixar aqui, ó. Vou dobrar essa parte aqui pra dentro. Centraliza bem o pescocinho aqui, tá? E a gente vai costurar toda essa volta. Vou pegar minha agulha com a linha dupla, arremata a ponta da linha
E aí, vou vir alinhavando toda a volta. Vou começar a costurar, ó. Vou entrar aqui embaixo. Vou esconder o arremate aqui dentro, tá? E aí, eu vou finalizar com costura invisível, ó. Um pontinho na cabeça, um pontinho no corpinho. Um pontinho na cabeça, um no corpinho. E assim, a gente vai completar toda a volta da nossa cabecinha. Quando a gente chegar aqui pra fazer essa parte da frente, ó, a gente vai ajustar aqui certinho. E aí, ó, a gente vai dar os pontinhos aqui nessa parte aqui, tá? Ó, um pontinho na cabeça. Um pontinho no pescoço. Entra com a linha. E faz aqui um alinhavo. Gravando. Quando chegar aqui nessa parte, a gente vai fazer aqui, ó, umas costurinhas, ó. Uma costura na cabeça, uma costura no pescoço, ó. Vou sair aqui na frente. Tá vendo? Eu vou continuar aqui, ó. Aí, aqui a gente continua a nossa costura até fazer toda a volta, tá? Depois que eu fiz toda a volta, ó, vou entrar aqui, vou dar um arremate. Entro com a agulha. E corto a linha. Prontinho. Agora, a gente vai estar colocando aqui as orelhinhas do nosso bonequinho. Pra gente fazer as orelhinhas, ó, eu já costurei as minhas orelhinhas, vou posicionar elas assim, uma ao contrário da outra. E aí, vou marcar aqui, ó, que é o lado pra gente não errar na hora de cortar. Dá uma puxadinha. E dá um pequeno piquezinho aqui. E outro aqui. Aí, por esse buraquinho, a gente vai virar a nossa orelhinha, tá? Ajeita todas as costuras. Agora, a gente vai encher essa orelhinha. Vou pegar uma pinça pra me ajudar, como é uma peça pequena, com um enchedor de plumante, às vezes é um pouco ruim pra gente encher, ó. Com a pinça, facilita bastante pra gente empurrar bem pros cantinhos da orelha, tá? Na hora de encher a orelha, não precisa exagerar no enchimento, não precisa deixar aquela orelha durona, sabe? Vai enchendo com bastante calma, com bastante paciência. Ó, aqui eu enchi a minha, pra mim já tá bom. Antes de eu estar costurando ela, eu já vou encher a outra pra elas ficarem no mesmo, com a mesma quantidade de enchimento dentro, tá? Eu vou costurar aqui na parte de trás da orelhinha. Pra gente fechar esse buraco aqui, tá?
Depois que eu costurei aqui, ó, não vou ainda cortar a linha, vou pegar minha caneta e vou vir, ó, fazendo um contorno aqui, ó, pelo lado de dentro da minha orelhinha, certo? E com essa linha, ó, eu vou vir vincando em cima desse risco, ó. Vou pra trás, subo novamente, e aí a gente vem aqui dando profundidade, tá? Ó. Pra trás novamente, até a gente completar toda a volta da nossa orelhinha. Cheguei aqui no final da costura, ó, vou entrar com a linha bem aqui na lateral onde faz essa curvatura, ó. Venho com a linha aqui, na lateral, e aí, ó, dou uma empurradinha, passo com a linha por cima e vou sair aqui, ó, no mesmo buraco. Dá uma leve apertadinha assim, ó. Novamente, mais uma vez, sai no mesmo buraquinho, pra gente tá fortalecendo aqui, tá? Mais uma vez, vou entrar aqui, só que agora eu vou arrematar já, tá? Entro aqui, e aí eu já arremato. Depois que a gente arrematou atrás, ó, a gente vai tá já colocando aqui a nossa orelhinha. Eu vou pegar aqui essas duas orelhinhas, ó, e vou posicionar uma em cada lado, ó. Uma aqui. E a outra aqui. Nós vamos prestar bastante atenção na altura que a gente vai colocar essa orelhinha. Vou pegar a fita métrica, ó. Aqui, ó, é a altura dos olhos. Na altura dos olhos, geralmente, é onde termina a nossa orelhinha, tá vendo? Ó, aqui desse lado. E aqui desse lado também, tá? A distância da orelhinha. Ó, essa linha lateral, ó, a nossa orelha vai ficar um pouquinho pro lado direito, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Cantinho da orelha, só para vocês terem uma noção. Dá mais ou menos, ó, 2 centímetros, 2,2, essa distância, tá bom? Vou posicionar aqui. Vou pegar a minha linha com agulha. Não precisa ser a linha dupla, tá? Passa a linha apenas uma vez. Segura aqui a orelhinha. Vou começar aqui pela parte de cima, ó. Vou entrar com a agulha na orelhinha primeiro. Dei aqui o primeiro pontinho na orelha, aí agora eu venho dando o restante dos pontinhos na cabecinha, ó. Venho aqui, um pontinho na cabecinha, um pontinho na orelhinha. Um pontinho na cabecinha, um pontinho na orelhinha. E a gente vai vir costurando até aqui na parte de baixo. Procura sempre, ó, fazer uns pontinhos pequenininhos pra ficar um acabamento melhor, tá? Outra dica importante, a gente sempre vai costurar, ó, tá vendo essa costura que vem aqui da orelha lateral? Essa costura lateral, ela vai ficar escondida, então, a gente tem que dar um pontinho, ó, aqui pra fora, ó. Depois da costura. Pra essa costura ir escondendo ali dentro. Aí, eu venho, continuo dando os meus pontinhos bem pequenininho. Quando chegar aqui no final, ó, a gente dá um pontinho. Dá um arrematezinho aqui, não corta a linha, tá? Dou um arrematezinho aqui bem pequenininho. Peraí.
Puxei, entra com a linha aqui atrás, ó. E aí, a gente corta. Atrás da orelha, eu não tenho costume de costurar. Depois, eu dou um pingo de cola aqui, ó. E aí, a gente cola na parte de trás da orelha. Agora, a gente vai prender a outra orelhinha aqui, ó, da mesma forma que a gente fez desse lado. Eu vou colar aqui atrás da orelha. Antes, eu vou aproveitar, ó, já vou tirar essas marcações de caneta. Aqui, eu tô tirando essas marcações com esse ferro com vapor, tá? Mas pode ser também com secador. Com secador, toma só um pouco de cuidado para não colocar muito perto e acabar queimando o tecido. Mas esse ferro vaporizador, ele é excelente para tirar as marcas de caneta, tá bom? Aqui agora, eu vou pegar minha cola quente. E na parte de trás da orelhinha, ó, bem aqui, eu vou pingar aqui um pouco de cola quente. Não exagera, tá? E aí, a gente segura somente aqui a parte do meio, tá? A gente não vai colar a orelha inteira. As beiradinhas da orelha tem que ficar levantadinha, ó. Tá vendo? Levantadinha. Aqui a gente cola também, faz a mesma coisa. Vou deixar um alfinetezinho aqui só pra segurar essa cola quente. Aqui a gente faz a mesma coisa. Agora, eu vou aproveitar e já vou fazer os sombreamentos do rostinho. Eu vou utilizar aqui o blush, tá? Pra fazer. Pode ser blush em tons rosados, goiaba, tons avermelhados. Aí, vai do gosto de cada um, tá? A gente sempre tira o excesso. Vou começar aqui, ó, pela boquinha. Vou dar uma profundidade aqui na boquinha, ó, tá vendo? Aqui. Venho aqui na orelhinha, contorna essa profundidade que a gente fez, ó. Tá vendo? Na outra orelhinha, a gente faz a mesma coisa. Aqui, a gente faz como se fosse buraquinho, ó. Um pouquinho mais forte, tá? Vou pegar a escovinha de blush, vou pegar um pouquinho do blush. Tira o excesso, toma cuidado para não exagerar, ó. Vou passar um pouquinho na ponta do nariz. Toma cuidado para não exagerar, porque aqui a gente tá fazendo um menininho. Então, eu venho aqui levemente, ó, no meio da testa. Aqui. Só um pouquinho, tá? Na câmera, eu acho que não vai dar pra ver muito bem. Mas eu fiz bem suave, tá? Bem de levinho. Só pra dar uma coradinha mesmo. Vou tirar aqui os alfinetes. E aí, tá prontinho o nosso roxinho. Nesse roxinho, eu não vou fazer aqui a sobrancelha, porque como eu vou colocar um cabelinho que vai pegar até aqui, nem vai chegar a aparecer. Mas se vocês quiserem, pode estar fazendo. Ou com linha, ou com tinta pra tecido, com sombra, ou com giz pastel, tá bom? Ó, e o nosso roxinho ficou assim. Eu vou reservar ele por enquanto, pra depois a gente tá encaixando no nosso corpinho.